Quero compartilhar com os irmãos uma palavra do livro de Jó. Não é o capítulo 1, é o capítulo 14. Diz assim: porque há esperança para a árvore, que se for cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta. Vamos orar mais uma vez? Deus, nós te louvamos, porque o Senhor é bom e soberano, e cuida de cada um de nós, e sabe que todas as coisas que acontecem, é o Senhor que está por detrás de todas elas. Nós agradecemos ao Senhor pelo teu cuidado, Pai. Abençoa-nos nesta noite para que a tua palavra penetre no mais íntimo do nosso ser, e que, como uma semente em boa terra, ela possa germinar, ela possa crescer, se tornar uma planta onde haja frutos maduros para o reino do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero conversar com os irmãos nesta noite a respeito da esperança que está em Deus para o necessitado. Esperança que está em Deus para o necessitado. Quero falar um pouco antes do livro de Jó, que é o primeiro livro do grupo daqueles que nós chamamos de livros poéticos. Mas esse livro também é chamado de livro de sabedoria. O livro de Jó ele tem, na realidade, dois estilos de literatura. Tem a prosa e também tem a poesia. A prosa é o texto que é dividido em parágrafos, geralmente é uma conversa livre, é uma narrativa. Também tem a poesia. E a prosa do livro de Jó, ele é do capítulo 1 e vai até o final do capítulo 2, e vai lá do 42 até o final. A poesia ela toma conta de todo o livro praticamente de Jó, a partir do capítulo 2. A poesia do livro de Jó, na realidade, ela não é uma poesia parecida com a nossa. A poesia dos judeus é muito diferente da nossa. Por isso nós não vemos na poesia da Bíblia, ela dividida em estrofes. Nós não vemos essa poesia dividido em estrofes que rimam os seus versos. A poesia é bem diferente. E nós percebemos que os judeus, eles gostam muito de poesia. E você percebe pela vida de Davi, que compôs vários salmos. Então nós não podemos muitas vezes entender um pouco sobre essa poesia que há na Bíblia. São 5 livros poéticos, e o livro de Jó é um desses livros, é o primeiro desses 5 livros poéticos. E também esse livro, como é chamado de livro de sabedoria, muitas vezes nós não entendemos muito bem como é que é essa sabedoria do livro de Jó. Parece que é meio desajeitado essa poesia, e nós não conseguimos entender, extrair muito bem a lição que há nesse livro. Mas nós percebemos aí, a partir do capítulo 1 do livro de Jó, nós percebemos 3 amigos de Jó. Os irmãos, talvez que já leram aí, sabem muito bem que é Elifaz, Zofar e Bildade. A poesia do livro ela é em diálogos, e tem 3 grandes diálogos no livro de Jó. Esses diálogos são de Jó com seus amigos. Seus amigos Elifaz, Zofar e Bildade. E para a banda final do livro de Jó, nós percebemos um outro personagem que entra em evidência, que é Eliú, que vai dar algumas informações para Jó a respeito do sofrimento dele. Todos os homens sábios, eles vão discorrer, que esses homens são sábios, eles vão discorrer a respeito do sofrimento de Jó, daquilo que está acontecendo com ele, só que eles não acertam por que Jó está sofrendo, porque o diálogo deles para com Jó é de que Jó com certeza cometeu algum pecado, que Jó com certeza falhou com Deus, e por isso Deus pesou a mão sobre Jó, e Jó constantemente está querendo dizer que ele é justo, que ele é íntegro, e a palavra de Deus fala que ele é justo. No capítulo 1 nós percebemos que a palavra de Deus afirma enfaticamente que ele é justo, que ele é íntegro. Mas mesmo assim Jó está sofrendo. Jó também não sabe por que ele está sofrendo. E assim esses amigos, eles vão falando palavras que muitas vezes não são tão verdadeiras, mas estão na palavra de Deus. E é por isso que muitas vezes quando eles falam, se você não pega muito bem a palavra, você pega como verdade aquilo que eles falaram. E você pode aplicar para a sua vida de uma forma diferente e cometer um grande erro. Por isso eles falam a respeito do sofrimento. Então, é evidente que o livro de Jó ele fala sobre o sofrimento humano. Como explicar o sofrimento na terra?
É necessário sabedoria para falar sobre, explicar esse sofrimento que ocorre na Terra. É como se a gente pensasse assim: como explicar o coronavírus na Terra? Como explicar isso? Tem muita gente que vai dizer, foi Deus. Tem gente que vai dizer, foi o diabo. É consequência do próprio homem. Como explicar? Mas a grande realidade, irmãos, é que Deus está por trás de todas as coisas. Deus é soberano. Deus é presciente. Deus sabe de todas as coisas. Deus é onisciente. Deus também sabe de tudo. E Deus sabe do coronavírus. E Deus, de alguma forma, está nos decretos de Deus o coronavírus, e que vai levar para algum futuro que Deus mesmo quer, e que muitas vezes nós não entendemos. Mas de uma coisa nós também precisamos entender, que quantas pessoas hoje estão sofrendo, e que muitas vezes não entendem por que estão sofrendo. E é preciso que elas passem a meditar sobre as coisas da vida. E Jó também chega um tempo que ele começa a refletir bastante daquilo que está acontecendo na sua vida. Só que ele vai por alguns caminhos já um pouco mais difícil, chegando a um ponto de querer culpar a Deus daquilo que está acontecendo com ele. E isso parece ser um pouco natural com os homens hoje. Quando o sofrimento aperta, eles não culpam a si, eles não culpam a outros, eles acabam se voltando contra Deus. Esse é um grande perigo, e nós precisamos tomar nota para que nós não possamos se enveredar por esse grande engano. A grande realidade, irmãos, é que há sofrimentos que são consequências de pecados, que são consequências de erros humanos, mas há sofrimentos que é Deus causando. É o exemplo de Jó. Deus está causando o sofrimento de Jó. E ele vai dizer, mas como que eu posso estar sofrendo se eu sou um homem justo, se eu sou um homem íntegro na sociedade, se eu me acordo pela madrugada, ofereço sacrifício para meus filhos, oro de contínuo a Deus, por que Deus faz isso então comigo? Ele não sabe a causa disso. Você percebe lá, no capítulo 1, verso 1, diz assim: Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Esse homem, irmãos, Jó, ele é o belo exemplo de pai que todos nós queremos ser, e que precisamos chegar lá, para ser esse pai que Jó era, do capítulo 1. Mas acontece algo na vida de Jó, onde esse sacerdote do lar, ele é desmotivado da sua vida, onde a sua família se vai, onde os seus filhos todos morrem, onde o seu gado se vai, onde a sua fazenda se desfaz, onde o prestígio que ele tinha na sociedade se vai, e vem doença, feridas no corpo, vem depressão, vem muitas vezes a calamidade em si, dentro de si ardia algo profundo a respeito do sofrimento. Então esse pai de família, ele está agora arrasado. Esse pai de família está triste. Foi embora tudo que ele tinha. Eu não sei se tem algum pai de família que esteja vivendo esse cenário, onde se foi embora tudo, e ele só chora, e ele só se lamenta. Mas é interessante também que desde o capítulo 12, Jó ele vem se defendendo das acusações dos seus amigos, e chateado com a sua situação, ele desabafa contra Deus, e ele diz no capítulo 13, no versículo 15 e 16, ele diz assim: eis que me matará, dizendo para Deus, já não tenho esperança, contudo defenderei o meu procedimento, também isso será a minha salvação, o fato de o ímpio não vir perante ele. Veja que Jó expressou, já não há esperança para mim. E as pessoas hoje, quando elas passam pelo sofrimento, elas chegam a falar isso também: não há mais solução, não há mais esperança. Perdi as esperanças para voltar com a minha esposa, perdi a esperança de recuperar os meus filhos, perdi a esperança de arrumar um marido, um namorado, a mulher, e vice-versa, por causa do sofrimento. Mas
o capítulo 14 de Jó, ele vai encerrar esse primeiro diálogo, esses 3 grandes diálogos que há no capítulo de Jó, no livro de Jó, e nesse capítulo ele está meditando na vida, que a vida é breve e ainda cheia de inquietações. Para Jó, ele via esperança até para uma árvore que foi cortada, mas ele não via esperança para ele. Essa árvore cortada não é Jó. Essa árvore cortada, de fato, é uma árvore cortada. Ele observa a natureza e percebe, quando uma árvore é cortada, ainda que seu tronco morra, ainda que suas raízes envelheçam, mas ao cheiro das águas, brotará uma planta nova. E ele está dizendo para ele, mas para mim não tem. Deus está contra mim, todo mundo está contra mim, Deus está contra mim, não há esperança para mim. Mas a grande verdade também é que Jó estava muito equivocado, e todas as pessoas que pensaram assim estão equivocadas também. Se há esperança para uma árvore, quanto mais para um filho de Deus. Se uma árvore que foi cortada, decepada, perdeu toda a sua qualidade para sustentar o resto daquela árvore, quanto mais para um homem que é a imagem e semelhança de Deus, há esperança para o homem, há esperança para mim, há esperança para você que está neste lugar. Creia no Senhor. E aí, irmãos, entra em cena o Eliú, do capítulo 35, verso 14. Veja só o que esse homem vai falar para Jó. Ele diz assim, Jó 35, verso 14. Jó, ainda que dizes que não vês, a tua causa está diante dele, por isso, espera nele. Eu estou lendo na Almeida, Revista e Corrigida. Espera nele. Esse homem é um homem de Deus, que traz uma palavra de Deus para o coração rasgado, angustiado de Jó. Esse homem traz o bálsamo para a ferida de Jó, a ferida interna do coração. Ele diz, ainda que tu não veja Deus, a tua causa está diante dele, por isso espera nele. A tua causa talvez seja uma causa difícil para você, mas espera nele, porque essa causa está diante dele. Você não tem orado? Você não tem entregado para Deus? Espera nele, confia nele, que vai acontecer no tempo do Senhor. A figura da árvore, irmãos, geralmente ela é relacionada à vida de um homem. Nós percebemos isso lá no Salmos 1. Você percebe o homem como planta plantada junto a ribeiro de águas, que dá o seu fruto no devido tempo, a sua folha não murcha, e tudo quanto fizer prosperará. Assim é o homem, comparado a uma árvore crescida e vistosa representa o homem de bem com Deus. E uma árvore esmirrada, uma árvore seca, representa o homem sem Deus e necessitado de vida. Ainda que Jó não estivesse sem Deus, ele estava com uma árvore também seca, esmirrada, precisando de Deus, precisando do renovo. Eu quero nesta noite, irmãos, falar de 3 aspectos dessa árvore que está aqui no livro de Jó. 3 aspectos de ataque, 3 aspectos negativos dessa árvore, que é o corte do caule, que é o envelhecimento da raiz e a morte do tronco. Primeiro, o corte. Cortar significa decepar, derrubar, destruir, eliminar, remover. Isso é o corte. E a lição que nós aprendemos daqui para a nossa vida, a aplicação que nós aprendemos para a nossa vida aqui é: a esperança está em Deus para quem está falido. A esperança está em Deus para quem está falido. O corte no caule significa falência para o homem. E nós precisamos confiar em Deus, que é poderoso para suprir a necessidade de quem está falido. Muitas famílias, irmãos, hoje, elas estão vivendo o tempo das perdas. Famílias que tiveram em abundância, famílias que deram, famílias que compraram, famílias que sustentaram outras famílias, mas foi cortado o que tinham. Famílias que foram subtraídos aquilo que possuíam. Famílias que aos poucos foram vendo seus bens eliminados.
houve uma remoção dos seus pertences. Enfim, as pessoas olham à sua volta e percebem que nada tem. Como é triste, irmãos, ver uma família que antes tinha tudo, que a sua casa era cheia, que a sua geladeira era cheia, e os irmãos iam e faziam banquetes e tudo, e de repente você olha, cadê meus irmãos, cadê meus amigos? Eu não tenho nada, eu estou falido, eu não tenho dinheiro no banco, meus cartões de crédito estão estourados. Pessoas que estão na falência, pessoas que está sendo decepado o seu caule. E essa árvore, ela está agora num processo de decadência e pode chegar à morte. Mas há, irmãos, isso tudo aconteceu na vida de Jó também. Mas há uma mensagem de esperança para a família que está falida. Há uma mensagem de esperança para você que talvez está falido nesta noite. Há uma mensagem de esperança para a sua família. Deus é a esperança para a sua família. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Salmo 27, verso 14. Espera pelo Senhor. A esperança para você que está falido. A esperança para as famílias que estão desassistidas pelas pessoas, mas elas não estão desassistidas por Deus. Deus vai agir no tempo certo e elas voltarão a ser renovadas por Deus, cheias, prósperas, espiritualmente e também de bens. Deus dá bens para as pessoas também. A prosperidade dos crentes não é só espiritual, não é só bem-estar na vida. Os crentes também são abençoados, têm seus bens. Glória a Deus por isso. O salmista diz assim, irmãos, no 42, verso 5 de Salmos: porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. E a Ele meu auxílio, Deus meu. Esperemos pelo Senhor, que ainda saltaremos de alegria. Tempos de corte, tempos de remoção, tempos de perdas. Deus vai suprir essas perdas. Somente espera no Senhor e você ainda o louvará. Nós percebemos isso na vida de Jó, e nós vamos ver mais um pouco no final. Então há esperança para a família que está falida, mas como é possível então ela ter aquilo que ela perdeu, ou ela renovar a sua vida? A esperança, irmãos, está em João 10, 10. Lá está assim: Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Jesus promete uma vida abundante para as pessoas. Ele está dizendo: eu vim para te dar uma vida abundante. A esperança está em Jesus, a esperança está em Deus. As pessoas precisam de Jesus para terem as suas vidas transformadas, renovadas pelo poder de Deus, crescidas como árvore vistosa, como árvore plantada junto a ribeiro de águas. Somente Jesus pode dar essa satisfação para as pessoas, satisfação na alma, satisfação nas coisas. Com Jesus você pode sonhar e ter realizações na sua vida. Restauração só há em Jesus. Restauração de vida só há em Jesus. Restauração de família só há em Jesus. Ainda que você pense que é pessoas, ainda que você pense que é dinheiro, mas a restauração vem de Deus. É Deus que restaura a tua família. Glória a Deus. Em segundo lugar, falar do envelhecimento da raiz, que significa que a raiz está perdendo a sua capacidade de sustentar o seu tronco, está perdendo a capacidade de extrair os sais minerais e levar pelo caule até todas as partes da planta. Se a raiz envelhecer, se ela perder essa capacidade, irmãos, não tem como uma planta ficar vistosa, não tem como uma planta frutificar, porque a seiva bruta, ela não passa para cima. Precisa disso, irmãos. A raiz enfraquecida, irmãos, tem a ver com aqueles que estão fracos. A palavra de Deus para nós nessa noite é esta: a esperança está em Deus para quem está fraco.
A esperança está em Deus para quem está fraco. Quantas pessoas hoje estão vivendo cansadas, sobrecarregadas, são inúmeras as preocupações, e essas preocupações, elas sugam a energia da pessoa. Elas deixam as pessoas praticamente sem forças. São as suas raízes que estão enfraquecidas. Pessoas que estão ao cansaço extremo com seus filhos. Famílias que estão perdendo totalmente a força. Famílias que não vê mais a solução para as coisas dentro de casa. E elas dizem: eu já larguei de mão, estou cansado, já falei, e agora eu lavo minhas mãos. Fala isso para os seus familiares, fala isso para o seu filho, fala isso para o seu marido. O marido fala para a esposa, o marido fala para o filho: eu larguei de mão, como se isso fosse a solução. O cansaço não é a solução para os nossos problemas. A solução para os nossos problemas é a força que há em Deus, operando através de nós, mesmo que nós estejamos com nossos corpos enfraquecidos. A esperança está em Deus, que é força. O envelhecimento da raiz também tem a ver com perder gradativamente a essência, princípios que estão sendo negociados, princípios que estão sendo abandonados, é a fé que está indo embora, e esse homem está deixando de nutrir a sua casa, essa mulher está deixando de sustentar a sua casa, enfraqueceu com seus princípios que foram carregados dos seus pais, e hoje estão sendo levados embora pelas preocupações da vida, pelo sofrimento da vida. E nós não podemos negociar princípios, ainda que a dor seja intensa, ainda que o sofrimento seja forte, nós não podemos negociar princípios. As nossas raízes, elas não poderão ficar velhas. As nossas raízes, elas têm que estar em contato com a água, para que ela possa sustentar todo o corpo, sustentar toda a sua família. Se você tem sentido que as suas raízes estão envelhecendo, você precisa urgentemente de água. Se você acha que você está secando, você precisa de água, e água viva. E quem é água viva? Jesus é água viva. Vamos ler João 7, verso 37. Ele diz assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Quem diz isso é Jesus. Quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Isso ele disse devido ao Espírito Santo. Sabe que as pessoas precisam então não negociar princípios? Elas precisam se arrepender urgentemente. Elas precisam voltar para Jesus o mais rápido possível. Sabe o que as pessoas precisam? Elas precisam aceitar Cristo como seu Senhor e Salvador. Porque é somente daí que esse rio de águas vivas vai fluir. Porque uma pessoa que não tem o Espírito Santo não tem como fluir água de si. Vai morrer. Ele precisa viver, e só vai viver se tiver o Espírito Santo dentro dele. A sua família só vai voltar a florir se o Espírito Santo estiver agindo dentro da sua casa. Se não age outra coisa, outro ser. E nós queremos que o Espírito Santo haja na nossa casa. Por isso nós precisamos do Espírito Santo para guiar nossa casa. Nós precisamos que o Espírito Santo sustente os nossos filhos. Nós precisamos que o Espírito Santo sustente os nossos planos. Deus quer que nós vivamos assim, com as nossas raízes boas, firmes, e assim a gente sustenta a nossa casa. Jó, ele não estava vivendo esse momento na sua vida. Esse momento tinha passado. Ele está vivendo esse momento de secura na sua raiz. Mas em terceiro lugar, irmãos, fala ainda da morte do tronco. A morte tem a ver com perder gradualmente a força, a intensidade, desaparecer totalmente.
sumir. E a lição que nós aprendemos é que a esperança está em Deus para quem não mais acredita na vida. Pessoas que estão vivendo como se estivessem mortas. Pessoas que não acreditam mais na vida. Quem são essas pessoas? Geralmente são pessoas depressivas. Geralmente são pessoas que entraram num beco que muitas vezes elas acham que é sem saída. E como tem crescido nos nossos dias. Pessoas que estão vivendo sintomas assim. E não são só pessoas descrentes, são pessoas crentes também, estão vivendo em depressão, estão vivendo em momentos tensos da sua vida, e que muitas vezes elas chegam a pensar na morte, muitas vezes elas chegam a querer desistir da sua vida. Elas não sonham mais com a alegria do casamento, elas não sonham mais com a alegria dos filhos, elas perderam a esperança. São pessoas que estão mortas espiritualmente. Eu quero ler uma publicação do blog Vitude, que diz assim: depressão ou transtorno depressivo maior é uma doença comum e séria que afeta negativamente como você se sente, como pensa e como age. A depressão provoca sentimento de tristeza ou de perda de interesse em atividades que momentos anteriores traziam prazer. Pode levar a uma variedade de problemas emocionais e físicos e pode diminuir a capacidade de uma pessoa manter as suas atividades normais, no trabalho e em casa. Dentre os sintomas estão pensamentos de morte, suicídio. No Brasil, 5,8% da população sofre com a depressão. 5,8% no Brasil sofre com a depressão. Ela afeta um total de 11,5 milhões de brasileiros. Ou seja, segundo os dados da Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país com maior prevalência de depressão da América Latina. E o segundo com maior prevalência nas Américas, ficando atrás somente dos Estados Unidos, que tem 5,9% de depressivos. O Brasil é o segundo. Só que esses dados aqui são antes da pandemia. Agora pensa como aumentou depois que a pandemia chegou. Agora pode somar os bilhões e bilhões que tem no Brasil depressivos. Mas a depressão ela não foi simplesmente por causa da pandemia. Nós sabemos que tem várias causas para uma depressão acontecer. É uma doença seríssima. Mas o interessante é que muitas pessoas elas estão vivendo assim, desesperançosas na sua vida, cheias de angústias na alma, ferimentos do passado, pessoas que não foram tratadas, pessoas que choram, pessoas que se isolam, pessoas que perderam o prazer total da vida. E para mim, é como se essas pessoas estivessem mortas espiritualmente. Elas estão precisando de vida. Elas estão precisando da graça salvadora, vivificadora de Cristo. Mas a esperança para essas pessoas que estão assim, essas pessoas elas não ficarão o resto das suas vidas assim, quando Deus agir na vida dessas pessoas. E a esperança está em Deus, a esperança está em Jesus. Jó, ele não acreditava mais que existia uma saída para ele. Jó estava também desesperançoso na sua vida, mas Deus foi o socorro de Jó. E no 42, verso 1, ele diz assim, Jó: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Os planos de Deus não serão frustrados. Não é o homem que vai frustrar o plano de Deus. Se Deus, Ele decreta, se Deus, Ele fala, se cumpre, porque Deus é imutável. As promessas de Deus, elas se cumprirão. Aquilo que Deus estabelecer, está estabelecido. Aquilo que o Senhor falar, se cumprirá, porque Deus é fiel. Então acredite no Senhor. Acredite em Deus, que há esperança para você. Há esperança para a sua família que está falida, talvez. Há esperança para aquilo que você perdeu. Ou você está fraco espiritualmente, ou você está perdendo a sua essência de cristão. Há esperança para você. E há esperança para as pessoas que estão vivendo como se não existissem. Há esperança para as pessoas. E a esperança está em Deus.
Jesus é a vida para o desacreditado na vida. Jesus é a vida para aquele que está desacreditado na vida. Ele disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus é a vida. Glória a Deus. Eu quero concluir com os irmãos lendo Jó 42, a partir do verso 10. Jó 42, a partir do verso 10. Acredito que nós não podemos ler Jó sem ler essas passagens. Essa palavra, Jó 42, a partir do verso 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro, e a tudo quanto dantes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos, e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Presta atenção, o Senhor enviou o mal a Jó, e cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, e 6.000 camelos, e 1.000 juntas de bois, e 1.000 juntas de bois, e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas, e chamou o nome da primeira Gemima, e o nome da outra Késia, e o nome da terceira Querem-Apuque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. E depois disto, viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos dos seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Eita, homem abençoado por Deus! Por isso, não se desespere se você passa por sofrimento, irmãos. Não se desespere se talvez sua casa está meio bagunçada. Se Deus entrar em providência na tua casa, tudo será consertado. E aquilo que foi falido aparecerá. O cheiro das águas, brotará uma planta nova, e a sua casa vai florir. E os seus filhos serão abençoados, e você será abençoado, e a sua esposa será abençoada, e vocês vão ser bem vistos na sociedade, e a sociedade vai dizer: eis uma família bendita do Senhor, eis uma família que ama o Senhor, eis uma família próspera, eis uma família cheia de Deus, cheia do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Eu quero que você baixe sua cabeça, nós vamos orar, agradecendo ao Senhor neste momento. Nosso amado Deus, nosso Pai, a Ti seja toda a honra, toda a glória e todo louvor. Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós sabemos que Tu és soberano, Deus. Nós sabemos que Tu és poderoso. Nós sabemos que Tu és onisciente. Nós sabemos que o Senhor é presciente. Nós sabemos que o Senhor sabe das coisas que nós estamos passando nesses dias. O Senhor viu o sofrimento de cada um que está aqui. Eu creio que todo mundo passa por momentos difíceis, mas o Senhor está contemplando, o Senhor está vendo, e o Senhor fará milagres dentro da sua casa. O Senhor renovará a sua alma. O Senhor não te deixará no pó. O Senhor não deixará você morrer no pó. O Senhor renovará a tua vida, o Senhor renovará a sua casa, o Senhor te dará luz, o Senhor te dará direção, o Senhor te dará vida, vida que há em Jesus. O Senhor te dará salvação, salvação para que o Espírito Santo entre em você e faça morada permanente, e assim Ele trabalhe em você, para que a sua casa seja abençoada e seja salvo você e toda a sua casa, e os seus filhos sejam bênção para todos os dias da sua vida. Filhos que amam ao Senhor, filhos que adoram ao Senhor, filhos tementes ao Senhor, filhos que amam a palavra de Deus, filhos que acompanham para a casa de Deus. Nós abençoamos todas as famílias que estão nesta casa. Nós abençoamos porque o Senhor está contemplando todos, Pai. Nós sabemos porque
Porque o Senhor conhece cada sofrimento, o Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece cada oração, o Senhor conhece o sofrimento, Pai. Visita os teus filhos, visita aqueles que estão nas casas, visita aqueles que estão assistindo, Pai. Visita aqueles que estão, Senhor, pedindo ao Senhor. De fato, Deus, entra na minha vida, entra na minha casa, restaura a minha sorte, restaura aquilo que eu já clamei tanto. Não desista de orar, o Senhor te responderá no tempo determinado, porque todas as coisas estão atreladas ao Deus Santo. Nada acontece sem a permissão de Deus. Deus está em todos os lugares e Deus fará das pessoas que se entregarem verdadeiramente para Ele, bênçãos e mais bênçãos, bênçãos espirituais, bênçãos materiais. Que o Senhor abençoe a sua casa e a sua família, hoje e para sempre, para a glória de Deus. Aleluia. Aleluia. Deus abençoe, agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos estar cantando Minha Casa Será.